Considerada a primeira mostra de arte interativa da história de Juiz de Fora, Convergências Poéticas de Murilo Mendes ao Twitter está inserida nas comemorações dos 110 anos do poeta juiz-forano. A exposição mescla literatura e tecnologia. No Culto Circuito de hoje, vamos conversar com Renato Bressan, pesquisador e artista multimídia, idealizador do projeto. Tudo bem, Renato? Tudo bom, João? Tudo jóia. Renato, explica pra gente no que consiste essa exposição. Então, é uma exposição de arte interativa, móvel em rede. Interativa porque estamos usando os códigos, bidimensionais conhecidos como QR Codes, e a questão vai ter um computador disponível para as pessoas postarem, o Relete. O que é o Relete? Que é a base do meu trabalho, ou seja, que é um software que gera micropoesias a partir de qualquer texto inserido. Como a gente está trabalhando com Murilo Mendes, então a gente está partindo da base do livro Convergência. Então todas as poesias que estão disponíveis lá para serem postadas e trabalhadas com esse software, partem desse livro. Então a pessoa, o que ela vai encontrar na exposição? Vai ter os códigos expostos, os QR Codes, que podem ser lidos através de aparelhos celulares. Temos o aparelho celular na galeria, o monitor para disponibilizar todas as informações necessárias para a leitura, e tem esse computador lá disponível, além do livro em PDF, e o gerador, e uma conta no Twitter, que nós criamos, twitter.com/murilograma, em que todas as releituras, as readaptações que as pessoas fizerem ali com o nosso programa podem ser postadas em tempo real. Então é uma exposição que está ali, no museu, em tempo no sentido físico, mas está online também. Então, assim, é nesse sentido que me interessa interagir esses dois ambientes. E por que Murilo Mendes? Murilo Mendes, quando eu estava desenvolvendo esse projeto, inclusive esse projeto foi aprovado na lei Murilo Mendes, aqui da Prefeitura de Juiz de Fora. Quando eu estava desenvolvendo esse projeto, o software Relete, que pode gerar essas micropoesias, eu conheci esse livro Convergência, do Murilo. Na verdade, eu não conhecia o Murilo Mendes, era só um nome a mais assim, na história da arte, Mas aí, quando eu descobri esse livro, o nome já me chamou a atenção, Convergência é um termo muito usado por vários pesquisadores da área, da comunicação e tecnologias. Henry Jenkins, se eu não me engano, tem um livro que chama A Cultura da Convergência. Então, assim, como o Murilo Mendes, eu fiquei com essa questão, como o cara, na década de 70, lança um livro com esse nome, me chamou a atenção. Fui ler o livro e vi que, poxa, tem tudo a ver com essa lógica que estamos acostumados hoje, Só que o que acontece? Aquilo lá era a internet da época dele. Você vê nesse livro, ele é dividido em duas partes, o Convergência. A primeira parte chama Convergência mesmo, e ele tem duas figuras de linguagem que ele desenvolveu, chama o murilograma e a outra é o grafito, O que são esses grafitos e murilogramas? São espécies de citações em obras, lugares, homenagens que ele faz às pessoas diversas, artistas, que ele conheceu pessoalmente ou não, para, de certa forma, interagir com ele. Então, aquele livro é a rede social dele, que ele está interagindo com essas várias pessoas, lembrando delas e demonstrando isso, Isso na primeira parte. Na segunda parte do livro, que chama Sintaxe, ele já está jogando com as palavras, com os sentidos. Tem várias poesias, tem uma poesia que chama Palavras Inventadas. Então, ele está inventando palavra ali. Então, assim, tem tudo a ver com esse meu projeto que está na rede, o Relete, que foi pensado para postar no Twitter, não tinha como não ter essa interação com a internet, e a questão da criação, entendeu? De ser uma coisa articulada em rede e dessa coisa da criação. Então não teria como não ser o Murilo Mendes, Inclusive ele é parte desse projeto. E como que foi a escolha desses trechos, desses poemas de Murilo Mendes para colocar em códigos? Então, a questão do QR Code é interessante para você perguntar, porque parece uma coisa desvinculada do projeto, mas não é. O QR Code, você olhando assim, esteticamente, ele parece... Aliás, você olhando a capa do livro, você lembra um QR Code, Não porque é quadradinho, mas tem esse contraste do preto e do branco. Então, me veio à mente na hora, do QR Code. A escolha dos 40 foi porque é uma homenagem aos 40 anos de lançamento do livro, que ele foi publicado em 1970. Então, são 40 poemas. São 40 reletes que estão no fundo. Porque o relete é a base de todo esse trabalho. Então, eu fiz 40 reletes e coloquei nesses 40 QR Codes que estão expostos. Porque, só uma coisa, antes de eu desenvolver esse programa, esse software que está disponível para as pessoas lá, eu já tinha lógica em mente de como criar esses reletes. Então, esses 40 fui eu que fiz, sem ter o software. E depois eu desenvolvi o software e
para mostrar às pessoas, para elas terem essa experiência que eu tive. Mas como que foi essa criação antes de criar o software, você já pensou em criar esses códigos? Como que foi isso? Então, não. São duas coisas separadas. Tem o código, né, que é uma forma de expressão do que está escrito, e tem o desenvolvimento, que é a lógica do relete. Então, são duas lógicas que eu estou fazendo convergir também, né? Então, assim, a escolha das 40 poesias foi meio aleatória, assim, no sentido de que, eu gostei desse murilograma, eu gostei desse, me interessa mais, eu fiz esse por essas escolhas. Né? Lá as pessoas também vão ter podem ter essa escolha, né? Elas vão escolher quais são os poemas que interessam melhor, assim, elas gerarem esse relete. Você criou alguma fórmula matemática para criar esses códigos? Então, é um software, né? O que é um software? É um conjunto, um software, ele roda numa plataforma, né? A partir de uma instrução, de instruções matemáticas. Então, assim, como gerar no relete, inclusive tem lá na exposição para quem tiver interesse, é o seguinte, você escolhe 3 frases aleatórias, né? De uma poesia ou de um texto qualquer, articula elas de modo que gere um sentido poético, né? Com a assinatura relete / o nome da pessoa, né? No caso Murilo Mendes, então fica Relete Mendes, né? E conta se tem 140 caracteres. Se tiver, ok, posta no Twitter. Então, assim, essa é a lógica que eu fiz no desenvolvimento desses 40 QR Codes, que antes de eu fazer, antes do software estar pronto, quer dizer, eu já tinha isso em mente. Mas aí deu tempo de desenvolver esse software e as pessoas poderem ter essa experiência, que eu acho que é muito bacana. E a interatividade? Como que se dá essa interatividade do público com a exposição? Então, a interatividade são em vários níveis, né? Porque são várias... essa é uma grande... Eu gosto dessa palavra convergência, porque é realmente uma convergência. Convergência de ambientes, porque está no museu, está na internet, estamos nas redes sociais diversas. Convergência de linguagens, porque tem o QR Code que ele pode ser lido pelo celular, tem a questão do computador ali disponível, tem a questão de visual mesmo, dos códigos disponíveis. Então, assim, linguagens, ambientes e mídias diversas, né? Acho que é isso. Tá certo. A exposição contou com algum apoio de lei de incentivo da cidade, sim. estadual, federal? Então, ela foi desenvolvida a partir, né, foi aprovado na Lei Murilo Mendes, edição 2010, contou com apoio cultural, né, da Pró-Reitoria de Cultura, do MAN. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já falando sobre a exposição Convergências Poéticas. Não saia daí.